Ok, pessoal, eu sou o professor Jário de Matemática do aulalivre.net e hoje a gente vai trabalhar a primeira aula sobre frações e dízimas periódicas. Então, iniciando com a notação de fração, né? Fração é aquela coisinha de um número em cima do outro, né? Então, o de cima a gente fala que é o numerador, o de baixo é o denominador. Sendo que esses numerozinhos, o número A e o número B, numerador e denominador, devem ser números inteiros, pertencentes a Z. Positivos ou negativos, não importa, mas pertencentes ao conjunto dos números inteiros. E o B não pode ser o zero, né? Inclusive, esse sinal, esse asterisco no conjunto significa justamente isso, né? É a exclusão do elemento zero. Então, sempre que tem um asterisco no conjunto, significa o quê? Os números não nulos, os números que pertencem àquele conjunto, mas que não são nulos, ou seja, que não são o zero. Então, o A pode ser qualquer coisa inteira, o B pode ser qualquer coisa inteira, com exceção do zero. Ok. Aqui eu tenho a representação, né, aquele desenhozinho do colégio, de uma fração. Então eu tenho aí uma espécie de uma pizza dividida em 5 fatias, onde eu destaquei as 3 de baixo, destaquei então 3 das 5 fatias. Então essa fração, que está destacada pela cor mais escura, ela é representada por 3/5, ou seja, 3 de 5. Então observa que o número de baixo, o denominador, representa o número de fatias onde esse inteiro é dividido. E o numerador, o 3, representa quantas vezes eu estou destacando dessas fatias todas, certo? Então nesse caso eu escolhi destacar 3. Então 3 de 5 ou ainda 3/5. Se eu divido 3 por 5, eu encontro 0,6. Então dá para dizer de certa forma que 3/5 é o mesmo que 0,6. E 0,6 é o mesmo que 60%, né? É o mesmo que 60 sobre 100, ou seja, 60%. Então 3/5, 0,6 e 60% é o mesmo. Tipo num probleminha lá de probabilidade, se tu falar 60% dos funcionários faltaram o turno, é o mesmo que falar 3/5 dos funcionários faltaram o turno, ok? Indo adiante, aqui eu tenho um outro caso de um desenhozinho representando um caso de fração. Observa que eu tenho aqui uma peça inteira, outra peça inteira e mais uma outra peça com 1/4 em destaque. Então aqui dá para dizer que eu tenho um inteiro, outro inteiro e aqui 1/4. Bom, como as minhas peças foram divididas em 4 partes, e lembrando que o número de baixo, o denominador, justamente representa isso, representa em quantas partes eu divido o inteiro, o meu denominador deve ser o 4, porque todas as peças foram divididas em 4. E o numerador é o número de peças em destaque. Quantas peças eu destaquei? Destaquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peças em destaque. Então significa que eu tenho como denominador o 4 e como numerador o 9. Então 9/4. Aproveitando, sempre que o numerador for maior que o denominador, o de cima maior que o de baixo, tu vai ter a representação por desenho com mais de um inteiro. Então sempre que o de cima ultrapassa o de baixo, tu já sabe que vai precisar de mais de um desenho para representar esta fração. Inclusive, 9/4 é o mesmo que 2,25. Se eu dividir 9 por 4, eu encontro 2,25. Fazendo isso, 9 divido por 4, aí eu tenho 2 vezes 4, 8, me sobra o 1. 1 não dá mais, invento o 0, virgulei, 10 por 4, 2, 2 vezes 4, 8, me sobra 2, tenho direito a um 0, 20 por 4, 5, 5 vezes 4, 20 e zerou, 2,25. Então observa que 9/4 é a representação, é a fração que representa o desenho. Se eu dividir 9 por 4, eu encontro 2,25. Então, de certa maneira, 9/4 é o mesmo que 2,25. Ok? E ainda tem mais uma outra coisa que eu posso fazer com 9/4, que é a divisão novamente, mas sem atingir a parte decimal. Então 9 divide por 4 vai me dar 2 vezes, 2 vezes 4, 8, me sobra 1.
Então, isso aqui é o número de vezes que eu tenho 4 dentro do 9. Então, são 2 vezes inteiras, 2 inteiros. E me sobra o que ainda? Me sobra 1 de 4, ou seja, 1/4. Então, observe que quando tu divide o numerador pelo denominador de uma fração onde o de cima é maior que o de baixo, que a gente chama isso de fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador, tu consegue um tipo de número dessa natureza, que é chamado de número misto, que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então é assim que eu obtenho o número misto. Então 9/4, 2,25 e 2 e 1/4 é tudo, de certa maneira, a mesma coisa, a mesma quantidade. As operações com as frações. Então, vou começar com a adição de frações. Eu tenho aí 5/6 mais 1/9. Observa que eu tenho denominadores diferentes. Se os denominadores fossem iguais, tipo 5/6 e 1/6, eu conservaria o 6, 5 mais 1, 6, 6/6, que daria 1 inteiro. Então, se o denominador é o mesmo, eu conservo e opero os numeradores. Como os denominadores são diferentes, eu preciso reduzir essas frações ao menor denominador comum, que o pessoal no colégio chama isso de MMC. Na verdade, MMC é o número que vou utilizar como novo denominador, não é o nome do processo. O processo é redução ao menor denominador comum. Bom, então eu preciso do MMC entre 6 e 9, entre os denominadores, que justamente esse MMC será o novo denominador. Bom, a gente está acostumado a calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9, utilizando o processo de fatoração, com as barrinhas. Mas eu posso calcular MMC entre 6 e 9 sem necessidade de escrever as barrinhas. Eu posso fazer um processo mental para calcular MMC. Como que é esse processo mental? Eu sempre parto do maior. A princípio, o MMC é o maior denominador. Mas será o maior denominador se ele for divisível pelo outro. Tipo, o maior é 9. Então, a princípio, 9 é o MMC. 9 dá para dividir por 6? Não. Então, 9 não pode ser o MMC. Mas aí eu pego esse 9 e dobro, triplico, quadriplico, até que ele dê para dividir pelo outro. Então, 9 não dá por 6. O dobro de 9, 18. 18 dá por 6? Dá. Então, é 18. Se o 18, que é o dobro do 9, não desse, eu tentaria o triplo do 9, que é 27. E assim por diante. Bom, agora que eu descobri que o MMC é 18, divide embaixo e multiplica em cima. 18 por 6, 3 vezes 5, 15. 18 por 9, 2 vezes 1, 2. 15 mais 2, 17. E isso vai me dar 17 18avos, ok? No próximo é uma subtração. Sigo a mesma orientação. 7/8 menos 5/6. Se os denominadores fossem iguais, eu conservaria esses denominadores e operaria os numeradores. Como são diferentes, eu preciso novamente do mínimo múltiplo comum. Como eu calculo o mínimo múltiplo comum? Lembra? Pego o maior. 8, dá para dividir por 6? Não, então não pode ser 8. Aí eu dobro o 8. Dobro do 8, 16. Dá por 6? Também não. Então eu triplico. Triplo do 8, 24. 24 dá por 6? Dá. Então é 24. Então 24 e 24. Não precisei construir a fatoração na barrinha. 24 divide por 8, 3. 3 vezes 7, 21. 24 divide por 6, 4 vezes 5, 20. Mantenho o denominador, que agora sim é o mesmo, 24, e opero os numeradores. 21 menos 21, 1/24avos. Só para salientar aqui, quando tu faz a redução ao menor denominador comum, tu encontra duas frações que são equivalentes às duas primeiras. Tipo, 21/24avos é a mesma fração 7/8, quer dizer, a mesma quantidade, só está escrito com números diferentes. Tanto é verdade, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 3, 24. Então é a mesma fração. Assim como 20/24avos é a mesma fração de 5/6.
só que está com uma outra escrita. Justamente a gente busca, através do MMC, ou através da redução ao menor denominador comum, frações equivalentes que tenham um mesmo denominador para poder operar. Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, não importa se os denominadores são iguais, se os denominadores são diferentes, simplesmente tu vai multiplicar o de cima com o de cima, né? Numerador com numerador, e denominador com denominador. Então, 5 sextos vezes 8 décimos. Vai multiplicar 5 vezes 8, 40, 6 vezes 10, 60, e aí vai simplificar isso. Posso simplificar por 10 aqui, né? Simplifico por 10, isso vai me dar 4 sextos. Simplifico novamente ainda por 2, isso vai me dar 2 terços, ok? Uma outra forma de fazer a multiplicação de frações é o seguinte: aqui eu primeiro operei e depois fiz a simplificação. Eu posso primeiro fazer a simplificação e depois operar. Então simplifico um de cima com um de baixo. Escolhe um de cima com um de baixo, não importa qual tu escolha. Tipo 5 simplifica com 10. 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Aí esse 8 eu posso simplificá-lo tanto com 6 por 2, quanto pelo próprio 2. Aí tu escolhe. Eu vou escolher simplificar o 8 por 2, que dá 4. Ainda posso simplificar mais uma vez esse 4 com esse 2. Mas vamos supor que eu não enxergue isso ou que eu esqueça. Eu poderia simplificar o 4 e o 2 novamente, mas eu vou esquecer disso. Então, 1 vezes 4, 4, e 3 vezes 2, 6. Como eu esqueci essa simplificaçãozinha aqui que ainda tinha, eu ainda preciso dar mais uma simplificada no 4 sextos. Simplifico por 2, e aí eu tenho os mesmos 2 terços, ok? Então, na multiplicação, tu pode multiplicar e depois simplificar, ou simplifica primeiro e depois multiplica. As dízimas periódicas, elas surgem, na realidade, de uma divisão, a grosso modo, de uma fração, portanto. E aí, a dízima periódica, como ela resulta de uma divisão, eu posso determinar que divisão é essa. E a divisão que resulta a dízima periódica, ou seja, a fração que resulta da dízima periódica, é chamada de fração geratriz. Então, fração geratriz é aquela que desencadeia, que ocasiona a dízima periódica. Então, a gente vai resolver aqui os casos de dízimas periódicas. Eu tenho dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. As dízimas periódicas simples são aquelas onde o período ele inicia, ou seja, a repetição inicia logo após a vírgula. E a dízima periódica composta é aquela que entre o período, entre a repetição e a vírgula, tem uma casa, 2, 3, tem alguns algarismos ainda. Então, esse 3,3333, nota que é uma dízima periódica simples, porque logo depois da vírgula já vem o período, já vem repetição. Nesses casos de dízimas periódicas simples, eu posso fazer o encontro da fração geratriz através de uma regrinha bem simples. Então, na fração geratriz embaixo, tu sempre vai encontrar 9, ou 99, ou 999, ou 9.999 e assim por diante. Quer dizer, o denominador é sempre composto por noves. Como é que eu vou saber a quantidade de noves? Olhando quantas vezes repete, ou seja, quantos algarismos eu tenho no período. Nesse caso, como só repete o 3, então eu tenho a presença de um 9 só no denominador. E o numerador, como é que eu consigo? Bom, primeiro, mentalmente, eu desloco a vírgula até envolver um período, e aí, portanto, eu tenho 33, e diminuo a parte inteira anterior, que a parte inteira é 3. E aí eu tenho 33 menos 3, 30, me dá isso, 30 nonos, ok? No exemplo B, 5,222222 e por aí vai. Bom, só repete o 2, então já sei que embaixo é um 9 só. Como é que eu descubro o denominador? Desloco a vírgula uma casa, portanto eu fico com a nova parte inteira que é 52, e diminuo a parte inteira anterior que é o 5.
E aí 52 por 5, 47. 47 nonos. Se eu divido 47 por 9, dá 5,2222 e assim por diante. Mais um exemplo. Letra C. 0,4444. Bom, eu sei que repete só o 4 e embaixo é o 9. Desloco a vírgula até pegar um período, eu fico com a parte inteira 4. Diminui a parte inteira anterior, que é 0. 4 menos 0, 4. Portanto, 4 nonos. Vou aproveitar e vou comentar o 0,7777. Se eu fizesse o 0,7777, o que vai acontecer? Eu sei que embaixo é 9, porque repete só o 7. Em cima, desloca a vírgula, aí eu tenho 7, alguma coisa. A parte inteira é 7, portanto, eu teria na letra D o quê? 7 nonos. Então, observa que 0,444444 é 4 nonos. 0,77777 é 7 nonos. 0,55555 é 5 nonos e assim por diante. Aí alguém me diz assim, professor, mas se fosse 0,333333, fazendo por esse processozinho, tu encontraria uma fração, simplifica, também vai me dar 3 nonos, ok? Fazendo agora a letra E. A letra E, que é 17,555 e por aí vai. Então, observa, o que está repetindo aqui? Só o 5. Então, eu sei, mais uma vez, é só um 9 no denominador. O numerador, como que eu obtenho? Desloco a vírgula até envolver um período, ou seja, desloco uma casa, portanto, eu fico com a parte inteira 175, e diminuo a parte inteira original, que é 17. Aí eu diminuo 15 menos 7, 8. Aqui cedeu 6 menos 1, 5. E aqui eu tenho 1. Portanto, eu tenho 158 nonos. Ok? Exemplo F. 8,26, 26, 26 e por aí vai. Bom, no caso está repetindo agora dois algarismos. O meu período é composto de 2 casas. Então eu sei que o denominador é formado por 2 noves. E o numerador? Bom, o numerador eu desloco a vírgula mentalmente até envolver um período. Fico com 826 e diminuo a parte inteira anterior, que é o 8. Aí eu tenho 16 menos 8, 8. Aqui cedeu 1. E aqui eu tenho 8. 818, 99 avos. Letra G. Letra G, 45,35. Observa que no 45,35 está repetindo no período, ou está aparecendo no período, 2 algarismos. Portanto, o meu denominador é formado por 2 noves. Se ao invés de 45,35 fosse 45,359, repetiria 3 algarismos. Então, eu colocaria 3 noves no denominador. A obtenção do numerador, como que eu faço? Desloco a vírgula até envolver um período, e aí eu fico com o número 4.535 e diminuo a parte inteira anterior, que é o 45. Fazendo isso, 5 menos 5, 0. 13 menos 4, 9. Esse aqui cedeu 4 e aqui 4. Ou seja, 4.499 avos. Ok? E o último exemplo, letra H, 9,3777. O que essa letra H tem diferente de todos os outros?
que entre a vírgula e o período, entre a vírgula e a repetição, eu tenho um 3 aqui. Ó. Eu tenho um 3 metido aqui no meio. Em todos os outros eu tenho a vírgula e já vem o período. A vírgula já vem o período. Na letra H não tem isso. Eu tenho um 3 intermediando o aparecimento do período. Então essa letra H se faz um pouquinho diferente. Vou ter que fazer um artifício matemático aí. E justamente essa letra H será o primeiro item da nossa próxima aula de frações, ok? Então a gente encerra por aqui, deixa esse exemplo H encaminhado para a próxima aula e espero que vocês tenham aproveitado e gostado da aula.